Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje eu vou trazer um vídeo que eu me inspirei no vídeo do Lucas Barros. Vou deixar o vídeo dele aqui no box de descrições para vocês irem lá conhecer, onde ele falou 7 livros que ele leu e gostou muito. E também depois mostrou mais 7 livros que ele esperava gostar muito, da mesma forma que ele gostou daqueles 7. Só que eu mudei e vou fazer 5 livros que eu li e gostei bastante. Falei pouco deles aqui no canal. E vou mostrar mais 5 que eu também espero gostar, né? Ler e gostar no futuro próximo, assim espero, tá? Antes então de eu mostrar quais são esses livros, gostaria de lembrá-los que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos. Cliquem no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e ativando o sininho, vocês recebem sempre em primeira mão todos os conteúdos do canal. Se gostam de vídeos de indicações, de listas, deixa aquele like. E se for comprar qualquer coisa que você está vendo na Amazon, os meus links ficam no box de descrições e usando eles vocês me ajudam muito, tá bom? Vou começar então mostrando os 5 livros que eu li e gostei muito. E o que fez... Deixa eu pegar aqui, gente. E o que fez eu querer gravar esse vídeo depois que eu assisti o vídeo dele, foi o último livro que eu li. E eu gostei muito, dei 5 estrelas, eu adorei as reflexões que esse livro trouxe. Eu acho que o livro tem que ser isso, sabe? E foi isso pra mim, então pra mim foi maravilhosa a experiência. Que foi o livro A Coleção de Arrependimentos de Clover, da Mick Bremer. Esse livro é um lançamento aí recente da editora Globo. E eu recebi aqui em casa, eu solicitei, recebi aqui em casa e fiquei, meu Deus, espero gostar, porque o livro se trata de uma mulher que é doula da morte, e será que vai ser muito mórbido? E aí, quando eu comecei a ler, gente, eu fiquei apaixonada pela protagonista, pela história, pelo universo, enfim. Aqui a gente vai conhecer a Clover, e a Clover, ela é uma doula da morte. O que seria uma doula da morte? É a mulher que acompanha, então, a pessoa ali em seus últimos momentos de vida, assim como tem a doula do parto, do nascimento, existe a doula da morte, né? Ela até fala aqui em um momento do livro que é basicamente a mesma coisa, só que é o contrário, né? A doula do parto ali, do nascimento, ela acompanha a pessoa chegando ao mundo e, no caso, ela, que é a doula da morte, acompanha a pessoa indo embora do mundo. Ela tem seus 30 e poucos anos, ela é uma pessoa muito solitária e ela basicamente vive com a morte na sua vida, né? Ela acompanha as pessoas nesse último momento de sua vida. Ela, além disso, ela participa de reuniões em cafés chamados Cafés da Morte, onde as pessoas vão para conversar sobre a morte. Então a morte é uma coisa muito presente na vida dela desde que ela é criança. Lá atrás, no ensino, no jardim ali, no jardim de infância, ela acabou presenciando seu professor falecer. Ele tem um ataque cardíaco no meio da sala de aula e os últimos momentos da vida dele foram segurando a mão dela. A partir de então, ela acabou presenciando outras pessoas morrendo, inclusive seus pais morreram quando ela era bem novinha, acabou indo morar com o vô dela. O vô dela, meu Deus, que pessoa maravilhosa. Gente, todas as pessoas nesse livro são maravilhosas, tá? Menos um cara aqui, mas enfim. E aí, vivendo com o vô dela, ela foi, estudou algumas coisas e tal, mas ela acabou voltando e optou por ser a doula da morte. Então a gente vai entender muito sobre isso. A vida dela é muito solitária, eu me identifiquei muito com ela, gente. Tá muito em várias coisas, tanto o fato dela ter perdido seus pais lá atrás, muito cedo, quanto também sobre ela, como ela leva a vida, como ela se sente em relação à vida e como ela se sente em relação à morte também. Então foi uma experiência muito maravilhosa, eu gostei muito, eu adorei muito. E eu espero que vocês consigam e tenham a oportunidade de ler esse livro e gostem tanto quanto eu. Porque apesar de ser um tema mórbido, que eu confesso que assim, quando a gente não tá nos nossos melhores momentos de vida, né, psicologicamente, a gente vai ler sobre isso, a gente fica, ai meu Deus, vou ler sobre a morte, ai, vai ser tenso, mas não foi. Foi assim, até inspirador pra mim algumas coisas. Sabe? Então, maravilhoso, super indico pra vocês. Ele é bem lançamento recente, mas deem uma oportunidade quando vocês tiverem chance, porque vale muito a pena. Depois, gente, este livro, Adulta, da Tiffany D. Jackson, foi outro livro que quando eu li eu também gostei muito. Eu refleti muito sobre isso, tá? Sobre o que aconteceu dentro desse livro, sobre o que isso acontece na vida real. E é o mais triste ainda, que a gente vai conhecer a história da Enchanted. A Enchanted, ela sempre teve o sonho, ela é adolescente, tá, gente? Acho que ela tem 17, 16 anos. E ela sempre teve o sonho de ser famosa, tá? E acontece que não é muito fácil você ser famoso, né? Cantora, no caso dela é cantora, porque ela gosta de cantar, enfim. Aí, logo no começo do livro, ela vai acabar enganando a mãe dela pra ir pra uma... como se fosse esses programas The X Factor, American Idol, assim, sabe?
pra ela tentar uma chance de, enfim, ser notada pelas pessoas, né, num programa desses. E quando ela subir lá pra cantar, ela vai acabar conhecendo o Corey Fields, tá? O Corey Fields é o cantor de R&B, que ela sempre gostou, sempre ouviu as músicas, sempre gostou. Ele vai acabar notando ela, vendo um talento nela, chamando ela. Ela não vai passar nessa audição, tá? Do programa. Aí ele vai puxar ela ali, conversar e falar assim: eu gostei de você, achei interessante o seu talento e quero te ajudar a ser famosa. Então, pra ela, é tudo que ela queria, tudo que ela precisava, gente. Ela queria uma chance de ser notada. Ela foi notada e aí é a chance da vida dela. Então aí tem toda aquela questão com os pais dela, porque ela é de menor, mas ele vai acabar se aproximando dela, eles vão trocar números de celular, ele vai falar que ele pode ajudar ela muito com essa questão de aulas de canto, com essa questão, enfim, toda a questão que envolve, né, a música e, enfim, a fama. E conforme vai passando o tempo, a gente vai ver. O Corey, acho que eu esqueci de mencionar também, ele tem 28 anos. Ou seja, 11 anos a mais que a nossa Enchanted. Aí a gente já vê que as coisas, né, enfim. E aí vai acabar se tornando basicamente um relacionamento tóxico, abusivo. E o que essa menina passa nesse livro, gente, meu Deus do céu, é assim, desesperador. Ele é louco, ele é doente, ele é psicopata. E eu não tenho outra palavra pra descrever essa pessoa, porque o que ele faz com ela, gente, assim, você vai lendo, você fica revoltado, porque você não... Gente, sério, em pensar que isso existe, que meninas passam por situações parecidas, e ela entra muito na questão, assim, sobre ser menina, sobre ser negra, e o quanto mais ela tem que lutar pra conseguir chegar lá do que, enfim, uma menina talvez da mesma idade dela, branca, sabe? É toda a questão, tudo que envolve esse livro é muito triste, mas é muito necessário. Eu acho que é importante lermos sobre isso, tá? Por mais dolorido que seja, a gente tem que ver que é realidade, enfim, tá? Então abriu meus olhos para muitas coisas, como mãe, como pessoa, enfim, vale muito a pena ler esse livro também. Eu não vi ninguém falando sobre esse livro, gente. Eu acho que só a Joyce do Estante Diagonal e a Cami do Just Books falando. Sério, vocês precisam ler esse livro, porque ele é, apesar de ser um socão na nossa cara, muito necessário. Aí, gente, outro que eu li bem recentemente, o Livro dos Sonhos, da Nina George. A gente viu que, assim, então, aqui é a história de um menino, o Ed, tá? O Ed, ele só tem mãe, a mãe e o pai dele acabaram se separando quando ele era pequeno. Ele vai crescer sem o pai, mas ele tem aquela necessidade de ter o pai. Então vai chegar um momento da vida dele, ali na adolescência dele, na infância dele, eu acho que ele tem 12 anos, 11 anos, alguma coisa assim. Ele vai mandar uma carta pro pai dele e fala assim: pai, se você quiser ter algum contato comigo, eu te espero aqui na minha escola, no dia do trabalho, que é o dia onde as crianças podem levar o pai pra falar sobre o trabalho deles. Espero você aqui pra gente poder se conhecer, enfim, e ter uma aproximação, sem a mãe dele saber, porque a mãe dele não quer que ele se aproxime do pai. E aí, quando esse pai, o Henry, estiver indo, ele vai sofrer um acidente e vai ficar em coma. E aí vai ser nesse momento, em coma, que o Ed vai acabar conhecendo o pai dele, porque ele vai acabar indo ao hospital, fazendo várias visitas. E nesse meio termo a gente tem a Madeline. Não é a Madeline, gente. Como que é o nome da mulher? Eu li faz tempo, eu sou péssima com nomes, tá? Mas vai ser outra pessoa que foi importante na vida também do pai dele. E o que eu achei mais legal do livro é que o livro vai intercalar entre os pontos de vista do pai em coma, tá? Do filho e da mulher. E quando o pai tá em coma, a gente vai ver como não sei se isso é real ou não, tá? Mas como é o funcionamento da cabeça da pessoa quando ela está em coma, sabe? O que ele vai sonhar ali, o que ele vai viver ali. E, gente, é maravilhoso também, assim como aconteceu com a coleção de arrependimentos de Clover, aqui também é maravilhoso, porque a gente vai entrar muito nessa questão não é pós, é entre ali a vida e a morte, sabe? O momento do coma, é aquele momento de será que ele vai acordar em algum momento, esse pai? Será que ele vai poder viver essa vida que o filho queria que ele vivesse? Então a gente fica naquilo. Eu fiz uma marcação aqui, deixa eu ver se é essa aqui, ó. É uma marcação que eu me conectei muito. É assim, todos esses livros que eu venho falar pra vocês é porque eu me conectei em algum momento com eles, tá? E esse daqui eu me conectei porque
Olha isso, gente. Quando eu ler isso, quem conhece minha vida, minha história, enfim, que sabe do que eu passei aí na minha vida, vai entender. Mas olha essa frase, gente. Quando vejo meu pai, sei imediatamente que estou sonhando. É assim quando perdemos aqueles que eram o mundo para nós. Fica um buraco em nossa vida e nele desaparecem o riso e a descontração. Sua ausência nos despedaça e de repente conseguimos enxergar a diferença entre verdade e sonho com muita clareza. Como se apenas a morte permitisse entrar no mundo entre os mundos. É isso que é o que fala muito sobre essa questão do livro, que é o mundo entre os mundos. Entre a vida e a morte existe um mundo ali, que é o mundo do coma, que no caso tá o Harry aqui. E, gente, os capítulos que narram o Henry, no coma. Ai, meu Deus, como são assim, meu Deus, sabe? É muito, sei lá, triste. Ele fica lembrando de coisas lá atrás, depois ele vai contar coisas. Ah, enfim, é maravilhoso esse livro. Me tocou muito quando eu li, eu gostei muito da experiência e quero que vocês tenham a oportunidade também de conhecer esse livro. Na verdade, se vocês forem olhar, todos os livros que eu vou falar aqui não são muito conhecidos, no geral, de muito falados, tá? Aqui no YouTube, pelo menos, que é outra rede eu não acompanho, então não posso dizer. Mas aqui não são e eu gostaria que pudessem ser mais. Por isso eu quis reservar um espacinho aqui nesse vídeo pra falar sobre eles. Aí, gente, outro que eu também li recentemente, que eu também adorei. Eu fui esperando que ia ser uma coisa, mas foi uma coisa muito maior e melhor. Foi o livro O Clã das Mulheres Wayward, da Emily Hart. 3 gerações vão ser contadas nessa história, tá? De 3 mulheres que são consideradas bruxas. Uma lá em 1600 e pouco, que está em julgamento para ser enforcada, ou queimada, não me lembro ao certo, porque foi acusada de ter cometido bruxaria, lá em 1600 e pouco. A gente vai ter outra em 1900 e pouco, que também está se descobrindo, vai passar por algumas coisas, né, da vida dela, alguns traumas, e a gente tem outra pessoa em 2000 e pouco que também, logo no começo do livro, a gente já descobre que essa mulher está fugindo de casa porque ela tem um marido totalmente abusivo, totalmente horrível, totalmente manipulador, gente, é desesperador. E o mais triste é ver que essas 3 mulheres passaram por coisas semelhantes em suas vidas por causa de homens, sabe? Homens horríveis, homens, enfim, que a gente não tem nem palavras pra descrever as ações que esses homens fizeram e o que isso acarretou na vida dessas 3 mulheres. É maravilhoso, gente, meu Deus do céu, assim, eu não sei qual das 3 é a mais maravilhosa. É um livro que eu dei 5 estrelas. Por mais que alguns se passam lá atrás, a gente pensa, talvez não seja tão legal. Mas assim, são as 3 realidades que são encontradas aqui no livro e que foram descritas perfeitamente, tanto de 1600, de 1900, de 2000. A gente vê até algumas evoluções de algumas coisas. Quando elas, enfim, se conectam, quando elas se descobrem e descobrem sobre a existência dessas outras mulheres lá de trás. É maravilhoso, gente. Eu amei. Perfeito, sem defeitos. Leiam esse livro aqui. Se você, sim, não vai esperando muito que vai ser um livro de bruxaria, porque tem bruxas, não vai focar nisso. Vai focar realmente no drama, na história da vida delas, os traumas que tiveram na vida dela, o que acarretaram na vida delas, o que levou elas a fazer pra, enfim, serem salvas, né, desses traumas. Então, ai, meu Deus, muito bonito, muito maravilhoso. Esse livro é perfeito. Leia esse livro, gente, pelo amor de Deus. Outro livro que também tem problema por causa de pessoas abusivas e que também vai falar muito sobre essa questão de pertencimento a algum lugar, de realidades diferentes que vão se colidir. É um livro Caindo de Paraquedas, da Kelly Young. É um livro que eu também li aí, e quando eu li eu fiquei apaixonada. Vai contar a história de 2 meninas, a Claire e a Dani. A Claire, ela mora em Xangai, tá? Mas por conta das suas notas não estarem muito boas e a forma que as coisas são lá em Xangai, enfim, lá na China, né, serem um pouco mais complicadas nessa questão da disciplina, os pais vão optar por mandar ela, então, estudar na Califórnia. E vai acabar ficando, né, como se fosse um intercâmbio, sabe, gente? Quando a gente tem aquela host family, assim, a gente vai ficar na casa de alguém, ser cuidado por aquela pessoa, e os pais acabam pagando pra essa pessoa cuidar
da filha deles. Basicamente isso, tá? E aí ela vai acabar indo pra casa da Dani, que é uma menina que não tem uma vida financeira fácil, mas ela é muito estudiosa, muito esforçada, e o sonho dela é entrar na universidade. Ela tá se esforçando assim ao máximo pra poder conseguir realizar esse sonho. Mas ela vai se deparar com uma menina rica, riquérrima, mimada, chegando em sua casa pra morar. E isso vai ser uma colisão de realidades pra elas. E as duas vão acabar aprendendo muito com isso. Elas não vão ter uma amizade logo de cara. Elas não vão ter uma relação, digamos assim. Mas algumas coisas vão acontecer na vida delas. E elas vão, então, acabar se conectando, se ligando e se ajudando em algum momento da história. E é muito lindo. Assim, é muito triste da gente ver as injustiças que a Dani, ali, no caso, sofre, sabe? Ela não é popular na escola, ela não tem muito sucesso com os garotos, enfim, toda essa questão. E a Claire, quando chega lá de Xangai, já consegue tudo o que a Dani nunca conseguiu. Popularidade, amigos, e não sei o que, não sei o que. Ela fica, mas gente, né? Tipo, é nesse momento que a gente realmente vê a diferença. Não vou dizer oportunidades, mas assim, as facilidades que as pessoas têm perto das que não têm, tá? É maravilhoso esse choque de realidade das duas. Pequenas coisas, como assim, a Claire, ela acha que, assim, a Dani, ela vive ali na vida que ela tem que lavar sua roupa, ela tem que fazer sua comida, e a Claire chega achando que vai chegar outra pessoa ali na casa pra lavar a roupa dela, pra fazer a comida dela, e aí a Dani vai falar, querida, aqui não é assim não, tá? Aqui cada um lava sua roupa, e a Claire vai ficar, quê? Como assim? Eu lavar minha roupa? Então, essas pequenas coisas que a gente vai ver se chocando e mostrando, né? É nesse momento que a gente vê realmente a diferença ali, como isso é... Nossa, difícil desse jeito, né? Enfim, maravilhoso, apesar de traumatizante em uma parte aqui da história, maravilhoso, muito bonito, vale a pena ler esse livro, tá? Aí eu trouxe também, eu não vou poder falar muito sobre eles, porque eu não sei muita coisa, mas são leituras que eu escolhi, que eu espero gostar, tá? Deixa eu pegar aqui, calma. Inclusive, eu abri hoje, chegou hoje aqui em casa, que é o livro O Último Restaurante de Paris, da Lily Graham. Por que eu espero gostar desse livro? Porque eu já li todos os outros livros dessa autora e foram 5 estrelas favoritados. Eu gostei muito da ambientação, da escrita, dos personagens que ela cria, do que ela traz. Lá no O Segredo da Livraria de Paris, esse segredo, o que causou, o que acarretou, enfim. E aqui na Filha de Auschwitz também, o que a protagonista teve que passar pra manter a sua filha, pra, enfim, fazer com que sua filha sobreviva à realidade que ela vive. Então, assim, maravilhoso. Então, tenho altas expectativas para este livro aqui. Espero muito gostar. Enfim, já vai estar na TBR do próximo mês, porque eu estou com altíssimas expectativas para ele. E ele foi super lançado agora, tá, gente? Lançou bem recentemente. Outro que eu também espero gostar é um livro que eu também vou ler agora no mês que vem, porque está na leitura conjunta da Cami, do Just Books, que é o livro Violeta, da Isabel Allende. Aqui a gente vai ter a história da Violeta, contando sobre os 100 anos de vida dela. Começou lá atrás, em 1920, com a gripe espanhola, e terminou em 2020 com a pandemia do Covid. Então, tudo o que essa protagonista passou na vida dela, a gente vai poder viver aqui, né? Viver junto com ela nessa história. Então, eu tô muito curiosa. Eu acho que assim, gente, esses dias eu fui na igreja e foi o aniversário de 100 anos do Frei da igreja. E ele falou lá na frente, né, o quanto vive uma pessoa de 100 anos. E eu fiquei pensando, meu Deus, quão privilegiadas são as pessoas que podem viver 100 anos pra contar a história de 100 anos de vida. Vocês têm noção, gente? Nossa, eu não consigo imaginar, assim, quão maravilhoso. Ao mesmo tempo que sabemos que temos todas as dificuldades, né? Quanto mais velhos vamos ficando, mais, enfim, né, debilitados, precisando da ajuda dos outros. Mas eu falo em questão de história mesmo, sabe? O quanto história, quanta bagagem nós carregamos. Então, eu tô muito curiosa para ler esse livro, para conhecer a história da Violeta, ver como ela viu todo mundo mudando, sabe? Como era, principalmente a questão da mulher lá atrás e hoje, o que a mulher conquistou, o que a mulher conseguiu, sabe? Então, maravilhoso, espero muito gostar. Aí, gente,
por eu ter gostado muito do livro O Clã das Mulheres Wayward, eu acabei comprando este livro aqui, que é o livro As Bruxas de Bass Rock. O que foi, Miquel? As Bruxas de Bass Rock, da Ivy Wild. E eu fiquei curiosa, principalmente porque a Cami falou que é um livro com o título As Bruxas e não tem bruxas. Mas lá no Clã das Mulheres Wayward a gente também não tem bruxa propriamente dita, fazendo bruxaria, enfim. Então eu fiquei curiosa pra conhecer a história desse lugar, né, enfim, dessas pessoas, dessa lenda das bruxas. E eu acho que, espero que seja voltado pro drama, pra contar a história delas. E assim como foi O Clã das Mulheres, que foi uma leitura super enriquecedora pra mim. Bonito, né? Então eu espero bastante gostar. Então eu espero muito gostar, tá? O quarto livro que eu vou falar pra vocês é o livro Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb, enfim. É um livro de não ficção com uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Eu acho que ela vai contar casos, né, dos pacientes dela. E, gente, esse livro, esse título, pra mim, diz tudo. Eu acho que, pra mim, no momento da minha vida que eu estou vivendo, esse título aqui conversa muito comigo. A gente que reluta muito, sabe? Em conversar, em expor, em externar nossos sentimentos. Às vezes a gente precisa de um chacoalhão, de alguém que fale, talvez você só precise conversar com alguém, talvez seus problemas sejam resolvidos dessa forma. Mas, né, pra gente é um pouco difícil, apesar das pessoas não entenderem, é um pouco difícil. Então acho que talvez lendo esse livro, né, minha mente abra para algumas coisas que ainda estão fechadas. Já estou no processo da terapia, de tratamento psicológico, enfim, tô ainda nesse, né? Mas talvez uma coisa a mais seja importante e interessante pra mim. Então estou altas expectativas e espero gostar. E o último, gente, é o livro A Era Imoral, da Dipti Kapoor. É um livro que eu comprei totalmente influenciada pelo Geek Freak, tá? E eu sei que ele vai se passar na Índia, então eu já gosto de livros que se passam na Índia, e vai falar basicamente sobre a máfia indiana, tá? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Ixi, pelo amor de Deus, vamos ver. Ó, Nova Delhi, 3 da manhã. Uma Mercedes em alta velocidade sobe o meio-fio e num piscar de olhos 5 pessoas estão mortas. Olha a máfia, olha os mafiosos já chegando e matando todo mundo, né? O carro pertence a um homem rico, mas quando a poeira baixa, quem é visto ao volante não é ele, e sim o jovem funcionário em estado de choque, incapaz de explicar a série de eventos que culminou no crime que acaba de acontecer. Incapaz também de prever a trama sombria que está prestes a se desenrolar. Alternando com maestria o tempo e as perspectivas da narrativa, A Era Imoral é um épico sobre o mundo contemporâneo, repleto de ação e impulsionado pela riqueza sedutora, pela corrupção alarmante e pela violência sanguinária da família Wadia. Amada por uns, odiada por outros, temida por todos. Enfim, tem mais um monte de coisa, mas eu vou ficar até aqui só pra não ficar sabendo tanto sobre a história. Mas, enfim, depois que o Geek Freak leu também, favoritou, adorou, fiquei mais ainda curiosa pra ler. E é isso. Espero gostar, estou com altas expectativas. Não sei se vou realizar a leitura esse ano ainda. Mas, enfim, tá aqui pra ser lido e espero que gostar. Bom, gente, então é isso. Esses são os 5 livros que eu li e gostei pra indicar pra vocês. E 5 livros que eu pretendo gostar da mesma forma que gostei dos outros 5. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim aí alguns livros que vocês, enfim, esperem que eu goste, que vocês acham que eu posso gostar. Quanto mais indicações aqui, melhor pra eu realizar as leituras aí no futuro próximo. Assim espero, tá? Espero que tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos!